Muitas pessoas me procuram e me dizem: Ana Lúcia, eu não sei comunicar aquilo que eu sou. Eu não sei vender o meu peixe. Eu não sei muitas vezes falar sobre mim ou dizer das minhas habilidades e qualidades numa entrevista. E realmente isso é desafiador, não só numa entrevista, mas no decorrer da vida, no dia a dia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal A Escola da Comunicação. Vem com a gente! O que faz o fato de falarmos de nós ser tão desafiador? Eu acredito que o primeiro ponto é porque nós nos conhecemos lá dentro. Como eu já disse em alguns vídeos, nós nos conhecemos à luz das nossas emoções. Mas o outro nos conhece à luz das nossas atitudes comunicativas. Então, quando eu vou falar de mim, quando eu vou tecer comentários aquilo que sou, ou falar sobre minhas habilidades, sempre existe uma dificuldade, porque isso pode tangenciar eventualmente, poxa, a pessoa está se achando, ou nossa, que empáfia, que arrogância, a pessoa se acha tudo isso. E ao mesmo tempo a gente sabe que tem um percurso que tem valor e a gente não quer desvalorizar esse percurso, porque a gente também sabe muitas vezes quanto nos custa finalizar uma titulação, o quanto nos custa desenvolver um projeto, melhorar a nossa habilidade pessoal para nos relacionar melhor dentro dos ambientes de trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. É um desafio para todos, mas o que a gente pode fazer com esse desafio? Porque afinal, talvez ninguém melhor que nós mesmos para falar de nós, não é verdade? Então eu vou aqui deixar um direcionamento que eu acredito que possa ser bem legal para a gente trabalhar as nossas habilidades de nos entender. Primeiro, faça uma pequena história da sua vida. Faça uma pequena história. Sua formação, por que você fez a escolha dessas formações, porque senão parece que só os títulos nos valem, que a gente não tem valor se não forem esses títulos. E a gente tem um porquê de ter escolhido esses caminhos. Então diga da sua formação, o porquê dessa formação, vá escrevendo a sua história. Coloque as pessoas que te influenciaram, que te inspiraram. Coloque os momentos mais desafiadores, tudo isso para você. E como você se saiu nesses momentos, ou se você ficou um pouco vitimizado, acreditando que não tinha saída e, enfim, como você lidou com essa situação. Lembrando também que em alguns momentos é natural que nós tenhamos situações onde a gente tem uma certa imaturidade para lidar com aquele momento. A gente só vai saber lidar depois que a gente passou por ele. Então, entenda isso internamente. Crie um fio condutor. Mostre os seus desafios para você mesmo e mostre suas conquistas também. A partir daí a gente vai ver que muita gente colaborou com o desenvolvimento da gente. A partir daí a gente vai ver que a gente não tem como fazer nada sozinho, que as influências e as condições que a gente pode crescer, sejam elas familiares ou de parcerias de trabalho, enfim, elas nos auxiliam, nos direcionam. Todas as boas conquistas e até nos momentos mais difíceis a gente conta com referências importantes. Depois que você fizer isso, faz um filtro e tenta observar aquilo que te é mais importante e naquilo que for mais importante, verbalize. Eu gosto de falar assim para as pessoas que eu faço um trabalho individual. Defenda a sua história, coloque a sua vida em 1 minuto. Então a gente põe ali um timer e é lógico, eu não preciso nem dizer que na primeira vez que isso é feito gera um grau de ansiedade imenso, porque descrever a vida da gente, descrever quem somos em 1 minuto realmente é algo, é uma tarefa muito desafiadora. Mas depois disso, aprimore. A gente não aprende na vida a nos
conhecer de um minuto para o outro e nem a verbalizar isso, porque pensar uma situação, colocar em palavras é uma situação muito mais desafiadora. Isso às vezes é um grande entrave da comunicação, porque parece que o fato de pensar já nos faz saber. Não, colocar em palavras é muito mais desafiador do que pensar algo, né? Traduzir essas sensações em palavras é um grande desafio. E a partir daí, tenta fazer esse treinozinho de 1 minuto, é muito interessante. Faça a história da sua vida e depois treine como você gostaria de falar. É lógico que aquilo que nós conquistamos tem muito valor, e é lógico que aquilo que também nos desafiou e que muitas vezes foram entraves na vida também tem muito valor. Então eu vou dizer para vocês, a comunicação é uma paixão na minha vida. Todo dia eu acordo fazendo um questionamento sobre a comunicação. Como a gente pode ser melhor na comunicação? Será que as pessoas mudam na comunicação? As pessoas querem influenciar ou elas querem só ter o poder na comunicação? Qual é a relação da atenção com tudo isso? E eu penso tudo isso porque a vida me deu uma oportunidade muito gostosa de fazer uma faculdade de fonoaudiologia, depois a especialização em voz num lugar maravilhoso que é o SEV. Depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui com um orientador que me inspira até hoje na vida, não só no lado profissional, mas na pessoa que ele é, uma grande inspiração. Eu sempre fui e sou fã incondicional da pessoa que ele é. Então essas pessoas que nos inspiram sempre são referências importantes até para a gente entender as nossas escolhas em alguns momentos. E sou uma apaixonada pela voz, para cuidar da voz do cantor, do dublador, do palestrante, da pessoa que usa a voz no dia a dia, e que somos todos nós. A nossa voz é fonte da nossa expressão, da nossa emoção, e pela comunicação. Eu diria pela comunicação que conecta um ser humano ao outro. A vida me deu oportunidades de me aprofundar, foram desafios. Eu chorei no meio desses desafios muitas vezes, porque, sem dúvida alguma, tem horas que parece que a gente não vai conseguir sair deles e é tão bom sair. De outros, talvez eu não tenha saído, eu tenha desistido no meio do caminho e nada que a gente não possa retomar, mas aquilo que eu mergulhei para fazer, sem dúvida, me trouxe situações muito importantes. E eu acredito que tenha trazido para mim também uma condição técnica que hoje eu posso confiar nela. Então acho que essa confiança vem realmente dos nossos mergulhos técnicos, envolvendo o quanto a gente gosta daquilo, o quanto a gente quer que aquilo se torne realmente algo mais palpável para a gente. E é isso, toda vez também que nós falamos que a gente acredita que a gente seja de tal forma, é uma credencial mais interessante do que a gente falar que é. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que crio boas conexões, crio bons laços profissionais, por exemplo. Eu posso dizer que eu acredito, porque na minha experiência essa é a minha intenção. E talvez seja diferente de falar eu sou isso. Então algumas palavras mudam um pouco a nossa maneira, que às vezes possa ficar unânime, e que a gente vai dizendo que isso é o que a gente sente, o que a gente percebe, o que vem da nossa história. Enfim, é papo para não ter mais fim, né? Eu espero que você saiba se traduzir. É uma das atitudes mais importantes no dia a dia, comunicar quem somos, com toda a sinceridade, de uma maneira muito verdadeira, porque cada pedacinho do seu caminho tem valor, mas aquilo que não é seu não tem como ter valor. Aquilo que não é seu vai estar descrito em algum momento. E tenta fazer essa atividade que eu propus. E depois conta aqui se ela foi legal. A Escola da Comunicação só tem sentido porque a gente se comunica. E eu espero ter levado um pouquinho para vocês desse mundo imenso que é a comunicação e desse mundo imenso que somos nós, aqui dentro de nós, tentando cada vez mais nos traduzir. Muito obrigada. Se você curtiu, faz um curtir aí. E se você não curtiu, comenta aí o porquê. Mas enfim, a gente segue se comunicando, nós seguimos juntos. E muito obrigada por sua audiência, por compartilhar. Vamos lá!
vende seu peixe, mas primeiro tenha certeza de qual peixe você está vendendo. Até a próxima!